Você já parou para se questionar sobre a intrigante situação de Caim, um dos primeiros filhos de Adão e Eva, conforme a narrativa bíblica? Como ele poderia ter uma esposa e, mais perplexo ainda, como teria gerado um filho considerando que Adão e Eva foram os únicos progenitores da humanidade? Ao examinar as entrelinhas da Bíblia, desvendaremos as respostas sobre esse enigma misterioso. Então, desde já, convido você a se inscrever no canal, deixar seu like e embarcar conosco nessa intrigante descoberta. Vamos mergulhar fundo nesse tema. Caim é uma figura central nas narrativas bíblicas. Ele é apresentado como o primogênito de Adão e Eva, marcando o início da humanidade. Seu relacionamento com Abel, seu irmão mais novo, torna-se crucial no episódio do sacrifício a Deus. Ambos oferecem seus produtos a Deus, mas a aceitação divina recai exclusivamente sobre as ofertas de Abel, deixando as de Caim rejeitadas. A razão para essa recusa divina permanece enigmática, gerando interpretações diversas ao longo dos séculos. Alguns especulam sobre a natureza das ofertas, enquanto outros sugerem uma possível atitude negativa no coração de Caim como fator determinante. Essa rejeição incita uma crescente amargura em Caim, culminando na primeira tragédia humana registrada na Bíblia, o fratricídio. Movido por ciúmes e ira, Caim comete o terrível ato de tirar a vida de Abel. Esse evento, além de ser a primeira manifestação da fragilidade humana e da gravidade do pecado, repercute através das páginas da história, deixando uma marca indelével na narrativa bíblica. Ele se torna um alerta sobre as consequências das escolhas humanas. O castigo de Deus se manifesta de forma severa, amaldiçoando Caim e marcando-o com um sinal visível de sua transgressão. Embora essa marca não seja claramente descrita, ela simboliza a separação e o peso do pecado que Caim carrega consigo. A ira divina não se limita apenas à maldição física, mas também se estende às consequências psicológicas e emocionais. Caim é condenado a vagar como um andarilho na solidão, afastado da presença divina. Esse exílio o deixa à mercê da sua própria consciência, carregando o peso de sua escolha nefasta. A solidão de Caim, agora distante de Deus e da convivência humana, reflete a profundidade da separação causada pelo pecado. O andarilho solitário se torna um símbolo da alienação espiritual e emocional, uma consequência direta de suas ações. A Bíblia narra a preocupação de Caim com o peso de sua maldição, temendo ser morto por outros ao encontrá-lo. Em resposta a essa apreensão, Deus coloca uma marca sobre Caim, garantindo sua proteção contra qualquer vingança mortal. Esse ato divino não apenas preserva a vida de Caim, mas também simboliza a misericórdia divina em meio às consequências de suas ações. Porém, aqui surge a primeira dúvida de muitos: quem seriam esses outros que Caim tanto temia? Caim e Abel não seriam os únicos filhos de Adão e Eva? Acalma, meu jovem gafanhoto, mais à frente você encontrará as respostas para essas perguntas. Em Gênesis, capítulo 4, versículos 16 e 17, descobrimos que, mesmo vagando como um andarilho, Caim encontra uma mulher e estabelece uma relação conjugal. Dessa união nasce um filho chamado Enoque, marcando o início de uma nova geração descendente de Caim. Surpreendentemente, Caim não apenas sobrevive ao castigo divino, mas também se estabelece de maneira notável. Ele decide construir uma cidade e a nomeia em homenagem ao seu filho, Enoque. Essa cidade torna-se um testemunho de superação, simbolizando a capacidade humana de forjar um caminho adiante, mesmo diante das marcas do passado. A decisão de Caim de construir uma cidade reflete sua determinação em criar um legado, uma comunidade, desafiando as adversidades de sua condição errante. No entanto, é nesse ponto que as indagações começam a se multiplicar. O texto bíblico omite detalhes explícitos sobre como e com quem Caim estabeleceu sua relação conjugal. No versículo 17, encontramos apenas a vaga informação de que Caim conheceu a sua mulher. Mas quem era essa mulher? De onde ela surgiu? A hipótese de que outros seres humanos coexistiram na época de Caim, além de Adão, Eva, Caim e Abel, surge como uma interpretação destinada a preencher as lacunas na narrativa bíblica. Essa teoria busca responder à questão sobre a expansão da população humana e como Caim poderia ter encontrado uma esposa.
Uma interpretação mais ousada sugere que Deus criou, de maneira independente, outros seres humanos além da família de Adão e Eva, para permitir a rápida multiplicação da humanidade. No entanto, é importante ressaltar que essa teoria é especulativa e não encontra respaldo explícito no texto bíblico. A narrativa de Gênesis, como sabemos, foca principalmente na história da família de Adão e Eva e não menciona de forma inequívoca a presença de outros grupos humanos contemporâneos a eles. A teoria mais amplamente aceita é que Caim tenha se casado com uma irmã. O livro de Gênesis, ao contrário do que muitos pensam, não especifica que Adão e Eva tiveram apenas Caim e Abel como filhos. A ausência de informações detalhadas sugere que Adão e Eva tiveram outros filhos não mencionados especificamente na Bíblia. Esse argumento é reforçado pela longevidade dos primeiros seres humanos, como Adão, que viveu centenas de anos. Essa longevidade torna mais plausível a ideia de que Adão e Eva poderiam ter tido uma prole mais extensa, incluindo filhos e filhas não mencionados nas Escrituras. A compreensão de que as famílias naquela época eram muito maiores é um dos pilares dessa interpretação. Após o incidente entre Caim e Abel, Gênesis 5, versículo 4, faz uma referência que fortalece a ideia de que Adão e Eva tiveram outros filhos e filhas. O texto menciona que Adão viveu 800 anos após o nascimento de Sete e teve outros filhos e filhas. Essa passagem evidencia a existência de uma linhagem mais ampla, além de Caim, Abel e Sete. Naquele contexto cultural e temporal, o casamento entre irmãos não apenas era aceitável, mas também considerado necessário para a propagação da raça humana no estágio inicial da história. Não havia proibições explícitas contra essa forma de união, e as necessidades culturais e de sobrevivência podem ter influenciado essa prática. A Bíblia, por exemplo, não condena diretamente essas uniões nos primeiros capítulos de Gênesis. Outro exemplo de casamento entre irmãos pode ser encontrado na história de Abraão e Sara, que eram meio-irmãos. O caso de Isaac também ilustra essa prática, pois ele se casou com Rebeca, sua prima. Esses exemplos demonstram que, nas primeiras gerações da humanidade, o casamento entre membros da mesma família era considerado aceitável e até mesmo necessário para a continuidade da linhagem humana. Além disso, é importante notar que essas práticas matrimoniais entre familiares ocorreram em um contexto muito diferente do que temos hoje. A Bíblia, em Gênesis 9, descreve que após o dilúvio, Noé e seus filhos se casaram entre si ou com suas irmãs, a fim de cumprir o mandato divino de povoar a terra novamente. A proibição do casamento entre parentes só foi introduzida muito mais tarde, por volta de 2500 anos após a criação de Adão e Eva, quando as leis mosaicas foram promulgadas. Essas leis, que surgem como parte da aliança com Moisés, marcam um ponto significativo na evolução das práticas matrimoniais. As proibições contra o casamento entre parentes, como descritas em Levítico, foram estabelecidas para proteger a saúde genética da humanidade, à medida que a população crescia e se diversificava. As leis contra o incesto refletem uma necessidade emergente de regulamentação à medida que a humanidade se multiplicava, com o objetivo de preservar o bem-estar da espécie. É interessante observar como a introdução dessas leis divinas reflete uma preocupação crescente com as consequências dos casamentos entre parentes próximos. As leis de Levítico especificam uma série de relações proibidas, e sua implementação marca uma mudança nas práticas matrimoniais da sociedade israelita. Essa mudança também reflete o desenvolvimento das normas sociais e espirituais, que visavam preservar a integridade da sociedade e da linhagem humana. Esses relatos bíblicos, portanto, nos convidam a refletir sobre como as circunstâncias culturais e a evolução da sociedade humana influenciaram as práticas e regulamentações de casamento ao longo do tempo. O respeito pela tradição e pela vontade divina permanece um princípio fundamental que sustenta a compreensão desses episódios. Mesmo que existam diferentes interpretações sobre os textos bíblicos, a mensagem de que a verdadeira sabedoria está na aceitação da palavra de Deus prevalece como um guia para nossas vidas. Agora que você conheceu um pouco mais sobre esse tema, espero que tenha ficado mais claro como o mistério envolvendo Caim e sua esposa pode ser compreendido à luz da Bíblia. Se gostou do vídeo, não se esqueça de deixar seu comentário e, claro, inscrever-se no canal para mais curiosidades e mistérios da Bíblia.